Os irmãos, pode tomar assentos em nome de Jesus. Graças a Deus pela vida de vocês aqui, por esse momento, de distração. Sei que é bem cansativo, Alguns irmãos já estão o dia inteiro aí sentados, mas é bom aprendermos a palavra de Deus. E nesse momento, com os irmãos aí já mais descansados, vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. A liderança cristã nós vamos deixar para amanhã de manhã, esse outro tema. E hoje vamos falar sobre a importância do crente emocionalmente bom diante de Deus, sobre o alicerce espiritual e o porquê que a Bíblia tenta tratar sobre isso dentro da igreja, pois não é um assunto tão comentado dentro da igreja. Pois, para alguns, está cheio do Espírito Santo, já basta, falar em línguas, já basta. Só que nós temos uma alma, e essa alma precisa de cuidado. E o que guia essa alma se chama a psique humana. E aí é onde está, na verdade, a nossa maior dificuldade em entender tantas coisas que acontecem conosco dentro e fora da igreja. Por isso, que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês, que o Espírito Santo Ele possa nos guiar, a mim e a vocês, para aprendermos nessa tarde de noite desse dia sobre a inteligência emocional. Quando falamos de inteligência emocional, logo pensamos na área da psicologia, que não é tão bem aceita ainda pelos os irmãos na igreja, Antigamente era um pouquinho pior. Quando alguém falava assim, você precisa procurar um psicólogo, uma psicóloga, você já falava de imediato, eu não estou doido, eu não preciso disso, eu já tenho o Espírito Santo, então não preciso dessas coisas. E, na verdade, lugar de doido não é com o psicólogo, irmãos, é em outro lugar. Então, no psicólogo, pessoas que querem conversar, que querem se abrir, que precisa de ajuda. E visando nisso aqui, o nosso foco é tratar a todos, principalmente aos obreiros, em relação a como está o seu lado emocional. A sua estrutura física só vai ficar de pé se o seu emocional estiver bom. E não basta falar um monte de língua estranha, viu? Não vai te ajudar nessa hora, não. O que vai te ajudar é a palavra de Deus, aleluia. E eu quero deixar com vocês aqui um versículo da palavra de Deus que é bem conhecido. E esse está na carta de Paulo, que ele escreveu para os crentes de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22 e o 23. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o 23. Os irmãos que estão aí no fundo, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Se não tiver, dá um sinal aí que a gente aumenta aqui o tom de voz. Não vai ficar igual o irmão aqui, que a voz dele é mais forte, mais grossa, mas a gente tenta aí ajustar aí para alegrar o coração de vocês. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Todo mundo, E esse versículo fala de inteligência emocional? Aonde que você enxergou isso, que fala de inteligência emocional? Mas eu vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo diz que contra essas coisas não há lei, não existe lei. E só para a gente compreender como a Bíblia se preocupa com o nosso lado emocional, nós vamos citar aqui alguns personagens bíblicos, como eles fracassaram, mesmo estando cheios do Espírito Santo. E isso é importante para a gente perceber no nosso dia a dia, que você está bem. Quantos de nós que estamos aqui, já sorrimos bastante hoje, mas quando para o sorriso, já vem uma tristeza. Por quê? Porque a mente não para de funcionar. O problema, as dívidas, as contas vão chegando, e é claro, a ansiedade não para a nossa mente. E quanto daqueles que estão aqui que sofrem de pensamento acelerado?
que pensa no que os outros estão pensando. Pare com isso, irmãos. Pelo amor de Deus. Pare com esse negócio, que isso é perigoso demais. Mas é claro, só para a gente compreender aqui, se vamos falar da inteligência emocional, nós estamos vivendo em uma sociedade muito, mas muito acelerada. E o fato disso aqui é uma sociedade exigente, consumista e, é claro, estressante. E o que nós fazemos? Tentamos correr nessa mesma aceleração. E quando não conseguimos, aí vem o desgaste emocional, a impaciência. E a impaciência vai gerar outros sentimentos negativos, como a frustração. E quando isso acontece, você vai perceber que você já não está tão forte como antigamente. E que mesmo estando dentro da igreja, a tristeza não sai de você de jeito nenhum. E porque essa ansiedade que está o tempo inteiro consumindo. E é nisso, exatamente sobre isso, que queremos falar sobre a importância, ou porquê que tanto crente está entrando em depressão. Você conhece alguém que está entrando em depressão, ou que já esteja? Não conhece? Eu gosto de brincar com aquele comercial da pomada para quem tem hemorroida, sabe? Vou explicar para vocês. Eu não lembro o nome da pomada, mas eu lembro de uma coisa. O ator vai na farmácia e fala assim, o atendente pergunta, o que você quer? Ele fala, eu quero uma pomada para hemorroida. Aí ele fala, eu tenho, mas não é para mim, é para o primo do meu amigo. Então, certamente, as pessoas têm dificuldade de falar que está com depressão, mas ela sempre vai conhecer o primo de um amigo que tem, e você pode ajudar ele nessa tarde, em nome de Jesus, né? Então, fala para o primo do seu amigo, que Deus tem uma palavra para ele, e com certeza vai acalmar o coração dele, em nome de Jesus. E a questão da inteligência emocional é simples. Como gerenciar as nossas próprias emoções e lidar com pessoas difíceis. Olha, e passar por situações constrangedoras e não ficar abalado. Me fale agora. É fácil lidar com crente? E como controlar suas emoções? E a do outro? Porque você pode estar emocionalmente tranquilo, está firme, mas a pessoa que está ao seu lado pode não estar emocionalmente firme, ela pode estar abalada. E a questão é que o descontrole emocional dessa pessoa que está ao seu lado pode tirar o seu controle. E o que você vai fazer quando lidar com situações adversas? Você vai gritar? E agora? Ou você é daqueles que simplesmente tem aquele costume de dizer, quando as coisas saem do controle, eu peço para Deus 5 minutos e resolvo do meu jeito. Vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então a inteligência emocional é isso. Como eu gerencio as minhas emoções? Como que você está hoje? Você está bem? Já percebeu que a pessoa que está sempre com você, ela pode não estar bem? Está precisando, gritando por socorro, e às vezes você nem percebeu, porque não presta atenção na pessoa que está ao seu lado? Isso é inteligência emocional. Mas vamos continuando? Então, quando nós não controlamos as nossas emoções, nós acabamos reagindo de forma negativa. E essa negatividade pode prejudicar alguém que é seu amigo, que é sua amiga, e você não está vendo dessa forma ainda. Por quê? Porque não está bem emocionalmente. E dessa forma, eu falo que o descontrole emocional, ele gera uma depressão seguido de ansiedade. Quantos crentes hoje têm crise de ansiedade? Você conhece o primo de alguém? Conhece, né? Está sofrendo uma crise de ansiedade? Mas aí você fala, não, crente não passa por isso. Eu aprendi que você basta buscar o Espírito Santo, já está resolvido. Basta você falar línguas, interpretações, tudo, ter os 9 dons. Mas Paulo fala que se você tiver todos esses dons e não tiver amor, que é uma base da inteligência emocional, não vai adiantar de nada. Então, crise de ansiedade. Mas a pergunta é, por que pessoas ficam ansiosas?
por quê? Está pensando no futuro. É nisso que gera os pensamentos acelerados. Mas por que uma pessoa entra em depressão? Porque está vivendo no passado. É simples assim. Não viva no passado. Deixe isso para lá. Isso já passou. Se causou ferida, se te machucou bastante, olhe, você está aqui. Então, se não te matou, te fortaleceu. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Vamos lá então. Paulo, na sua segunda carta que escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, ele fala assim dizendo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Mas se eu estou tratando de inteligência emocional, você já viu algum irmão que você conhece, que é primo do seu, que é amigo do seu primo, que briga por qualquer motivo dentro da igreja? Conhece algum primo do seu amigo que é assim? Que basta você não cumprimentá-lo, já é motivo para ele te ignorar. Ou porque disse-me disse, e ele já está pronto para brigar com você, para tirar satisfação. Quando você vê o primo do seu amigo, fale para ele, irmãos, que ele precisa ter um encontro com Cristo. Pois o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo agora é nova criatura. Ou seja, o velho homem ficou para trás, esquece isso, deixa ele para lá. Você agora está em Cristo. Crente não tira satisfação com ninguém. Isso é estrutura emocional. Ah, mas porque ele defamou o meu caráter? Fale para o amigo do seu primo que o seu caráter ele é controlado por Deus. É o Espírito Santo que te guia. Aleluia. O primo do seu amigo vai sair daqui hoje, irmãos, abençoado, viu? Aleluia. Bom, mas como temos muita coisa para a gente falar ainda, né? No decorrer disso, eu só citei aí, irmãos, porque tem crente briguento demais, misericórdia. Eu sei que aqui na Adebras, irmãos, Ribeirão Preto, não acontece essas coisas. Mas lá em São Paulo, irmãos, como tem crente briguento, irmãos. Dentro da igreja, irmãos. Meu Deus. E quando é obreiro, irmãos? Aqui não tem, eu sei que disso não tem, mas lá tem obreiro, irmãos, carnudo demais. Briga por qualquer motivo. Você quer ver um obreiro ficar bravo? É você falar para ele assim: olha, daqui a alguns minutos você vai ter oportunidade de trazer uma saudação. Aí de repente Deus muda a sua mente, você fala: olha, hoje não dá, você vai ficar no óleo. Meus irmãos, avisa para o amigo do seu primo segurar ele, porque ele vai ficar bravo, irmãos. Por que isso? Isso é um descontrole emocional, irmãos. É preciso lidar com isso. As coisas negativas, elas te ajudam, elas te fortalecem. Nem tudo vai ser bom na sua vida. Calma, tenha paciência. No livro de Provérbios 16, o verso 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale aquele que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Não adianta você conquistar as coisas com essa ignorância, com essa falta de respeito. Controla o seu espírito. Alguém falou algo que você não gostou? Fica com a boca fechada. Aprenda a ouvir calado. Fale com Deus. Sabe por que tanta gente, emocionalmente, não tem estrutura? Porque não conversa mais com Deus. Conversa com todo mundo, mas não fala com Deus. Não tem intimidade, não fala, não ora mais. É nisso que provoca o descontrole emocional. Mas vamos lá, continuando, a gente falar disso aqui. E também diz Provérbios 25, verso 28, que como uma cidade com os muros derrubados, assim é aquele crente que não sabe dominar a si mesmo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem pessoas que louvam bem. Irmãos, é uma voz que estremece a nossa alma. E quando prega, o templo, ele treme mesmo. Sentimos aquela coisa como se fosse Apolo pregando nos dias de Paulo. Só que tem um detalhe: ele não sabe se controlar, ele não tem paciência, ele é aquele que tem um pavio curto, ele é aquele que fala: comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu mesmo, não tem essa, eu sou crente, mas não sou besta. Mas é isso mesmo, irmãos? Pode o crente falar isso dessa forma? Mas eles falam, irmãos.
Então, assim, eu deixei de ser crente besta, irmãos. Se falou, retruco mesmo. Aí tem aqueles que falam assim, olha, talvez o amigo do seu primo já até usou essa frase dizendo assim, ó, a minha educação depende da sua. É verdade? É uma pessoa que não tem estrutura emocional, vai reagir da forma que agiram com ele. O crente emocionalmente, irmão, seguro em Deus, ele não reage às acusações, ele permanece firme, porque ele sabe que Deus é o seu advogado. Aleluias. Ah, mas eu retruco mesmo, eu sou assim mesmo. Comigo é assim, irmãos. Pedro era assim? Era realmente. Pedro era, mas mudou. E você, por que não mudou ainda? Aleluia, né? Mas avise para o amigo do seu primo que ele tem que mudar, irmãos, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, irmãos. Tratando sobre os frutos do Espírito Santo, 6 desses citados por Paulo, eles fazem parte diretamente da inteligência emocional. Vocês sabiam disso? E esses 6 são, vamos olhar aqui, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Você tem domínio próprio? E agora? Você consegue se controlar? É fruto do Espírito Santo. Mas você não fala língua? Você até não profetiza? Você revela sonho? Até o sonho que nem aconteceu, você já revela também? Porque tem crente que é assim, olha, eu tive um sonho e esqueci. Liga para fulano, que ele revela tudo, irmãos. Misericórdia. Irmãos. Faz igual o faraó. Eu tive um sonho perturbador, mas nem lembro o que era. Aí liga para o crente. Irmãos, ele sabe tudo de sonho, mas só não sabe controlar a si mesmo. Né? Ele é uma bênção, irmãos. Aleluia. Sabe aquele obreiro, eu vou falar para os obreiros aqui, que quando ele prega, irmãos, é uma bênção. E quando ele não prega, ele parece que veio lá do Alasca, do frio. Ele é assim, olha. Vou citar o exemplo nosso, lá em São Paulo, aqui não, eu sei que aqui é diferente. Mas lá é muito obreiro no púlpito. Aí quando alguém está pregando, o obreiro está lá assim, sentado, normalmente com as pernas cruzadas, às vezes, falando no celular, ele está trabalhando, mas mentira, ele está ali mandando mensagem, você também está olhando o Face, Instagram, essas coisas, mas tudo bem. Mas ele está ali. E o fogo está caindo, e ele está ali, ó, com a perna cruzada assim, ó. Mas aí vai chegar a oportunidade dele. Aí quando o pastor chama ele, ele chega aqui com o microfone. Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui? Meu irmão, é uma coisa tão grande, tão tremenda aqui. Mentiroso, irmãos. Está sentindo nada. Mas sabe o que ele quer, irmãos? Ele quer conversar com um amigo do seu primo. Aleluias. Porque ele precisa entender, irmãos, que todos somos instrumentos de Deus e devemos respeitar o outro dentro da igreja. Mas é claro, vamos lá, irmãos. Provérbios 29, o verso 10 diz que o insensato, ele derrama toda a sua ira, mas o sábio mesmo, ele reprime, ele aplaca, ele acalma. Você já ouviu falar, na verdade, que tem algumas pessoas que quando conversa com o outro e o outro altera a sua voz, a reação dele é totalmente diferente. Ele não vai gritar com você, ele vai abaixar o seu nível de voz e ele não vai brigar, ele não vai discutir. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem pessoas que acham que é assim, irmãos. O poder dele está no timbre da sua voz. Quem falar mais alto manda mais. Não. É totalmente o contrário. O inteligente, o sábio, ele nunca briga, ele nunca discute. Então avise para o primo do seu amigo que toda vez que ele briga, que ele altera a sua voz, ele está mostrando que ele precisa do auxílio do Espírito Santo. Não é assim que o crente age, é diferente mesmo. Então não altere sua voz. É porque eu me estressei um pouquinho, irmãos. Tem irmão que tira a gente do sério. É mesmo, irmãos, tira mesmo. Mas quando você aprender a gerenciar as suas emoções, ninguém vai te tirar do sério. Bendito seja Deus. Porque você está em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, podemos aprender sobre a inteligência emocional? Sim, é claro, podemos. E ela serve para isso. Como eu controlar? Mas você só vai poder controlar a si mesmo quando você se conhecer.
Quem é você? Você sabe quem é você mesmo? Você sabe quais são os gatilhos que impulsionam toda essa sua eloquência? Toda essa sua bravura? Você sabe quais são eles? Você se conhece mesmo? O que acontece quando alguém fala alto com você? Como é a sua reação? Quando você aprender a conhecer a você mesmo, aí sim você vai estar entrando a entender ou passando a compreender o que é a inteligência emocional nas nossas vidas. E como isso, todos nós precisamos lidar com a inteligência emocional para superar as coisas negativas. Imagina só, 2 de vocês são amigos inseparáveis, vai em uma entrevista de emprego, tem centenas de vagas, e vocês 2 estão certos que vão conseguir aquela vaga de emprego. E até um fala para o outro assim, olha, você com certeza vai passar nessa vaga. Aí o amigo, para retribuir, fala, você com certeza é muito mais inteligente do que eu, vai passar nessa vaga. Só que de repente os 2 fazem uma avaliação e só um passa. Aí deixa eu ver como que vai ficar agora o amigo. Como vai ser a reação dele quando ele receber a notícia e falar assim, ó, eu passei, e você? Não sei, deu alguma coisa errada lá, né? Que, não sei, alguém estava me agorando, né? Alguém lá atrapalhou, mas eu não consegui passar. Mas você passou? Que bom para você. Eu pergunto para vocês, cadê aquela amizade toda? Cadê a sua alegria? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É só dentro da igreja que funciona? Porque dentro da igreja, irmãos, todo mundo é bom. Todo mundo é crente, já percebeu? Aqui o povo se cumprimenta, se abraça, se beija. Irmão, tem uns, pega água para o outro, uma coisa, você fica, meu Deus, como esse povo aqui é caridoso. Mas quando sai da igreja, muda. Eu não sei que tipo de gatilho aciona. Quando passa da porta da igreja, parece que perdeu toda aquela unção, todo aquele fervor espiritual, todo aquele amor que existia, parece que deixou de existir. Mas eu pergunto para vocês, por que não falamos disso? Hã? É chato às vezes falar? É. Mas a verdade é, você quer que Deus faça um milagre? Aí Jesus falou assim, ó, mostra um sinal. Aí Jesus falou, uma geração incrédula dessa, eu vou fazer sinal para quê? Vocês nem buscam a presença de Deus. É fácil, às vezes, reclamar do pregador que ele faz um movimento, uma coisa tremenda, mas nenhum milagre acontece. Aí você fala, esse pregadorzinho deve estar com algum pecado escondido, viu? Por isso que não aconteceu nada. Não é isso? Pessoas têm sempre um motivo para culpar alguém pelo seu fracasso. O amigo do seu primo, ele faz isso? Conversa com ele. Por que você não conseguiu aquilo que você almejava? A culpa é de quem? É do seu amigo? É do seu irmão que atrapalhou? Que passou na sua frente? Não. Quando você assumir as suas responsabilidades, você vai entender que vai estar crescendo emocionalmente diante de Deus. E assim, vamos compreender melhor a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 19, ele fala assim, olha, meus amados irmãos, tenham isso em mente, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e é claro, em irar-se também. Aí eu pergunto para vocês, por que falamos tanto? Vocês já perceberam que a gente tem só uma boca e 2 ouvidos? Mas tem crente que parece ter 4 bocas, irmão, porque fala, principalmente da vida dos outros. E esquece a dele, né, irmãos? Eu sei que aqui não tem, mas a gente se fala assim mesmo, né? Porque o amigo do seu primo, talvez ele não veio, mas ele precisa ouvir, né? Isso aí. E aí eu fico pensando uma coisa, por que é preciso controlar também a nossa língua? Pare de falar da vida dos outros, cuide da sua. Amém. Mas vamos lá, irmãos. Mas é claro, se você não gostou muito, vamos ver o que diz em Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Eu pergunto para vocês, naquela conversa que você teve, como foi a sua reação? Quando alguém falou algo negativo que você não gostou. Foi duro demais comigo, então eu vou dar uma resposta à altura que ele merece. E qual é essa resposta?
E agora? Controle-se. Meu querido, controle-se. O que tem de crente descontrolado dentro da igreja não é brincadeira. Mas por quê? Porque não estão buscando a presença de Deus. O nosso afastamento de Deus provoca várias doenças mentais psicológicas. Crente com distúrbio mental, já viu isso? Não é só a ansiedade, a depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, o tempo todo. Além, é claro, desse desgaste emocional que passamos nesse século aí, acelerado, tantas coisas queremos fazer ao mesmo tempo e não conseguimos fazer nada. Mas vamos dar continuidade. Uma coisa importante de aprendermos sobre a inteligência emocional é nunca agir por impulso. Você já agiu alguma vez por impulso? E o que deu? Fazer igual o ratinho, deu mel. Porque a gente não pode falar outra coisa. Deu mel. Por quê? Porque agir por impulso é um descontrole emocional. Você vai ferir pessoas, vai falar algo que não deve e depois vai se arrepender. Aí eu pergunto, quem nunca falou algo para alguém e se arrependeu em seguida? Porque foi duro demais, deveria ter pensado um pouquinho mais, deveria ter esperado um pouquinho mais, mas o que ele fez? Derramou toda a sua ira no irmão que estava ao seu lado. Por quê? Porque ele não está pronto emocionalmente, ele acha que é forte, ela acha que sabe tudo, mas uma simples palavra o destrói completamente, não tem estrutura emocional ainda para liderar algumas coisas. Quando você olha para alguém e fala, eu que deveria estar naquele lugar, porque eu sei mais, porque eu conheço mais, na verdade, tudo isso que você fala é que você não tem estrutura ainda. Por quê? O que Deus determinou para a sua vida, ninguém toma e ninguém tira. Então aguarde o prover de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias! Eu fico analisando agir por impulso. Jesus, ele tinha um equilíbrio, irmãos, tremendo. Eu fico imaginando quando Pedro chega para Jesus assim, naquele alvoroço todo, mestre, isso tem que fazer isso e aquilo. Jesus simplesmente olha para ele assim, olha, no olho, e não fala nada. E aí Pedro cai em si e começa a chorar. Você já sentiu isso? Você está tão alvoroçado, de repente, alguém sem uma única palavra, ele ataca ou fere você diretamente na sua alma, e você fica ali, diante de uma situação que você não estava esperando acontecer. Sabe por quê? Quem tem controle emocional, às vezes nem precisa falar, basta um olhar e você já entende a resposta da parte dele. Então eu falo para vocês, meus queridos irmãos, Pedro, na noite lá de Lucas 22, que ele levantou ali do Monte Getsêmani, quando Jesus estava orando, escute só uma coisa aqui, vou até, antes de falar de Pedro, falar disso. Jesus, sendo Deus, nunca deixou de ser Deus. Estava em um corpo humano, mas permanecia sempre Deus. Jesus passou por agonia. Vocês têm noção do que significa isso? Eu pergunto, mas por que crente fica agoniado? Sente aquela sensação de queimação no estômago, falta de ar e às vezes taquicardia. Pode isso acontecer? Isso se chama colapso mental. Mas de Jesus, claro, por que não? Se você analisar Jesus quando estava orando ali em Lucas, como era médico, ele disse que Jesus teve ali uma coisa chamada hematidrose. O quê? O seu suor transformou-se em sangue, as suas veias capilares, as veias sudoríparas, ela rompeu debaixo da epiderme, e ali, em vez de suor, saiu sangue. Por quê? Pressão psicológica. Mas qual era a pressão de Jesus? Era o meu. E o seu pecado que ele estava carregando naquele momento gerou pressão muito grande. Aí eu falo para vocês, por que muitos de nós estamos tão pressionados que às vezes choramos sem nenhum motivo? Ficamos angustiados sem nenhuma situação. Do nada, de repente, você sente aquela agonia, aquela angústia e começa a chorar. Se chama pressão psicológica. Talvez não seja carregando o pecado de ninguém, como Jesus, mas seja carregando os seus, que ainda não tomou iniciativa de procurar uma ajuda. Bendito seja Deus. Mas vamos lá. Aí Pedro, irmãos, ele chega para Jesus e fala assim, olha,
todo esse povo aí que está aqui, ó, se eles te negar, eu de jeito nenhum eu te nego. Sabe aquela pessoa confiante, cheio do Espírito Santo mesmo? Aí Jesus olha para Pedro assim, com aquele olhar amoroso. Podia ter dado um coice nele, né? Poderia, como algum de nós, que quando está injuriado, né, já dá logo um coice em alguém. Fala, foi sem querer querendo, mas tudo bem. Aí Jesus fala para Pedro assim, ó, Pedro, hoje mesmo, toda essa sua força vai acabar, porque você vai me negar 3 vezes. Jesus estava mostrando para Pedro, Pedro, emocionalmente, você não tem estrutura ainda para entender o que é o Evangelho. Pedro, emocionalmente, você não está pronto para liderar ainda. Pedro, você não está pronto para alcançar aquilo que você tanto espera. Não é eu que estou demorando, não, Pedro. É você que não tem estrutura emocional para receber aquilo que você está me pedindo. Bendito seja Deus. Aí então, Pedro sai dali, irmãos, levanta todo forte. E de repente o soldado aparece, ele pá, corta a orelha do soldado. Aí eu falo para vocês, quantos Pedros? Aqui não, irmãos, aqui não tem essas coisas. Lá em São Paulo tem bastante. Mas quantos Pedros existem lá que tenta matar o outro, irmãos, no mesmo instante? Mas ele erra, mas ele fere a si mesmo, sem pensar, de forma irracional, age por impulso. E você percebe que quando o primo do seu amigo, se ele continuar agindo por impulso, ele só vai continuar machucando pessoas. O Evangelho não é para isso. Mas aí, olha Jesus de novo, irmãos. Olha o que é controle emocional. Pega a orelha, imagino que era grande, igual a minha, do soldado. Coloca aqui no lugar. Passa o dedo com colágeno. Pronto. Colou. E Pedro olhando ali, falando, o que é isso? Isso é equilíbrio, Pedro. É equilíbrio que você precisa ter, irmãos. Diante de situações adversas. Calma. Tenha paciência, quem peleja por você é Deus. Não haja com as suas mãos não, calma, espere um pouquinho no Senhor. Mas vamos lá. Aí sai desse episódio aqui de Pedro, vamos deixar Pedro para lá. Você sabe que ele já negou, né? 3 vezes. Mas por quê? Porque ele não tinha estrutura ainda. Mas, quando Jesus morre, eu falo para vocês, essa é uma parte meio dolorosa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, sobre as perdas emocionais. Mas quando Jesus morre, todos os discípulos ficam abalados. Todos os discípulos, se você olharem para ele assim, estava todo mundo de depressão, sem ânimo, não tinha vontade de fazer mais nada. Por quê? O mestre morreu. Às vezes, algumas perdas que nós temos, irmãos, é para a construção de algo muito maior na nossa estrutura emocional. Não esqueça disso, irmãos. Quando Deus permite perda, é porque Ele está prevendo um crescimento muito maior na sua vida, mesmo não entendendo na hora, mas foi assim que aconteceu. Por quê? Jesus chama Pedro depois e fala, Pedro, você errou bastante. Jesus poderia ter feito a Pedro, você me negou 3 vezes, você não merece estar na igreja, você não merece ser obreiro, você fez isso 3 vezes, não merece cantar no altar da igreja. Mas não, Jesus simplesmente, por ser equilibrado emocionalmente, fala, olha Pedro, vamos fazer o seguinte, sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Sabe por quê? Porque dentro da igreja está cheio de pessoas falhas, mas está cheio de pessoas que procuram a presença de Deus. Aleluia. Mesmo que emocionalmente você não esteja bem, mas vai estar, porque o Espírito Santo é quem estrutura a nossa vida sentimental, emocional e espiritual. Bendito seja Deus. Pensando nisso, eu fico imaginando que às vezes nós não podemos mudar o nosso comportamento, porém, podemos controlar. Aí a questão. Você já parou para pensar que pode controlar os seus impulsos, os seus desejos, e aquilo que você tanto almeja, que pode controlar e esperar o tempo de Deus chegar na sua vida? E eu falo para vocês, irmãos, às vezes, tem alguns pecados que cometemos no passado, que ele não fica no passado. Ele está sempre martelando na mente, sempre tentando nos derrubar, e mostrando para nós o tamanho da nossa fragilidade. Porque normalmente, você observa pessoas que quando vão lidar com a falha do outro, ele é muito duro, é rígido,
é 100% severo, mas ele esqueceu da dele. Que Deus foi misericordioso com ele, que Deus foi bondoso com ele, que o Senhor perdoou, mas ele não quer perdoar o outro. Sabe o que é isso? Descontrole emocional. Mas vamos lá, continuando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico às vezes imaginando dentro da igreja, pessoas, irmãos, que é uma bênção, mas tem algumas falhas escondidas, que às vezes outros não sabem, mas no Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e também nos conhece. Então nunca esqueça disso. Então eu falo para vocês, o pecado, ele derrotou sábios como Salomão, fortes como Sansão, rei como Saul, e também valente como Davi, e até mesmo pessoas puras como Adão. Sabe o que eu quero dizer para você? É que na verdade, se você não tiver estrutura emocional, vai cair mesmo, porque o que sustenta você, além da presença do Espírito Santo, é estar emocionalmente forte, entendendo que Cristo continua habitando sobre a sua vida. Aleluias! E eu vejo também que aquela pessoa que não age por impulso, ele também nunca perde o seu tempo querendo fazer vingança. Mas é claro, crente não se vinga, irmão, de jeito nenhum. Quando alguém fere ele, ele vai orar pelo seu irmão, né? Ele nem fala nada. Mas é claro, se ele não perde tempo com vingança, por quê? Você já olhou para um pé de fruta, vamos usar manga, e você vê ali, está amarelinho de mangas, mas você percebe que tem uma que está um pouquinho escura, está apodrecendo. Sabe o que vai acontecer? Você não precisa tirar a pedra. Manga podre, fruta podre, ela vai cair sozinha. Então não se vingue de ninguém. Deus, ao seu tempo, faz justiça por você. Aleluias. Então, invista o seu tempo naquilo que realmente importa para Deus. Agora vamos lá. Como lidar com os sentimentos negativos? E agora? Mas crente não sente essas coisas. Será, irmãos? Quando João 17 fala assim, santificai-vos na palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que estrutura a nossa vida emocional. Mas falar de santidade hoje está um pouquinho fora de contexto, né? Isso é uma coisa assim meia brega, falar na igreja de santidade. Para que isso, irmãos? Ninguém vive mais isso. É só olhar no TikTok, no Kawaii, no Face, no Instagram, os crentes, o que fazem lá, irmãos. Como que eu vou falar de santidade num negócio desse? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, né? Então, como evitar esses sentimentos negativos de acordo com a palavra de Deus? Para a gente evitar esse sentimento negativo, precisamos dedicar um pouquinho mais a nossa vida e o nosso tempo à oração, dobrando o nosso joelho no chão. Eu vou citar um exemplo de Gênesis capítulo 4, versículo 5, que fala que Caim, ele não controlando o seu sentimento, ele deixou a ira dominar ele, e o que ele fez? Matou Abel. Eu pergunto para você, espera um pouquinho, mas isso aconteceu lá, mas o que aconteceu com ele? Cada um fez uma oferta para Deus, as duas ofertas eram boas, só que o problema que muitos não olham, é a intenção da sua oferta, é a intenção do seu culto. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, oferecei a Deus o vosso culto racional. Eu pergunto, por que alguns Deus ouve e responde rápido e outros não? Por causa da intenção do coração. Deus, quando ouve a sua oração, quando Ele vê a sua oferta, Ele vê a intenção da sua oferta, qual foi o motivo verdadeiro que você ofertou para Deus. E o fato é, Caim, quando oferece aquilo para Deus, ele não tinha intenção de agradar a Deus, mas ele queria ser melhor do que o seu irmão. Eu falo para você, avise para o amigo do seu primo, não é assim que se oferece melhor para Deus. Não queira ser melhor que ninguém, ofereça sempre o seu melhor e deixe Deus avaliar a sua oferta, bendito seja Deus. Mas, se Caim matou Abel, será que tem crente que tem coragem de fazer isso com seu irmão hoje? Será que tem? Será, irmãos? Eu falo para vocês uma coisa aqui interessante.
Teve um caso aí recente, não posso citar nome, né? Está sendo transmitido aí ao vivo, né? Onde pastores que nós temos aí no Brasil, no mundo todo, que quando se sente ofendido, ou quando se sente, na verdade, ameaçados por uma pessoa, ou por alguém que tem um talento grande, normalmente, ele manda matar aquela pessoa. Não falo só espiritualmente, tá? Mas fisicamente também. Nós temos relatos de pessoas que mandaram executar, pagaram para matar algumas pessoas, porque aquelas pessoas o incomodavam. Não podemos citar nome algum, nem fazer nenhuma referência, porque é bem delicado. Mas eu falo para vocês, vamos falar do lado espiritual? Quantos crentes matam o outro, porque vê o talento dele melhor que o seu? Quantos obreiros que percebem que tem um novo talento, e o que ele faz? Abafa, sufoca, não dá oportunidade. Por quê? Se sente ameaçado. Aqui, graças a Deus, isso não acontece, mas lá em São Paulo, irmãos, isso acontece muito. E eu falo para vocês assim, às vezes pastor da igreja, ele fala assim, olha, não dá oportunidade para fulano, nem hoje, nem amanhã e nem depois. Nada. E se ele quiser evangelizar, fica longe dele. Porque ele quer te queimar, quer matar você. Aí eu falo para você, o que é isso? Descontrole emocional. Meus queridos irmãos, a obra, ela é de Deus. E os talentos que ganhamos do Senhor é para ser servido também na obra de Deus. Quando você encontrar alguém com talento que é melhor que o seu, ajude essa pessoa, não tente matar ela, não ofusque a estrela do outro. Você não precisa apagar o brilho de alguém para você brilhar. Não, Deus tem algo maior para você, bendito seja Deus. Então eu falo para vocês, esse sentimento de inveja de Caim fez muito mal para Abel. Então deixa eu falar para você, se você estiver com inveja de alguém, pare com isso, deixe isso para lá. Isso vai causar muito mais mal para você do que para outra pessoa. Por quê? A Bíblia fala também, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, que Isaac tinha tantos bens, tantos servos, tantos camelos, tanto gado, tantos empregados e fazenda, que os filisteus o que fizeram? Foram lá e taparam os poços que ele tinha de água. Ou seja, eles acabaram com a fonte de alimentação, com a fonte de sustento da casa de Isaac. Tudo isso por causa da inveja. Aí eu falo assim para vocês, mas isso foi os filisteus. Mas quantos crentes acabam com a fonte de sustentação do seu próximo, simplesmente por não suportar o brilho dele? Eu falo para vocês, isso acontece dentro da igreja. Então não ofusque ninguém. Eu fico imaginando aqui, certamente vocês já ouviram aí algo falando sobre o vagalume e a cobra. Quem já ouviu? Deixa eu ver. Olha quanta gente já ouviu, irmãos. Para quem não ouviu ainda, só resumindo, a cobra perseguiu o vagalume por causa do brilho dele, irmãos. Então assim, se você está brilhando, é o Espírito Santo agindo com você. Não se preocupe com as cobras, irmão. Deixa as cobras para lá. Continue trabalhando, porque Deus vai fazer realmente você brilhar ainda mais. Se você não tivesse brilho, ninguém te perseguia, irmãos. Nunca esqueça disso. Ninguém vai perseguir escuridão. Ninguém vai atirar pedra em fruto bom. Não, irmãos. Em árvore ruim, na verdade, ninguém vai atirar pedra. Você está produzindo alguma coisa, por isso que incomoda alguém. Então permaneça firme, em nome de Jesus. Tiago, no capítulo 3, e o versículo 16, ele fala que a inveja tem levado igrejas, ministério à divisão. Pois ele diz assim, pois onde há inveja, há um sentimento faccioso, há também confusão e toda espécie de coisa ruim. Irmãos, a facção dentro da igreja, tem uma facção famosa aí de São Paulo, nem vamos citar o nome, mas eu vou falar de outra facção da igreja, é o PCR, já ouviu falar? Partido de crente rebelde, irmãos, dentro da igreja.
Porque esse PCR, irmãos, é uma inveja terrível. Sempre cria uma panelinha no conjunto dos tocadores, panelinha no grupo de obreiro, panelinha na mocidade, panelinha no grupo de irmã. É uma panela terrível, é uma facção. Isso é um sentimento de inveja. O que tem de crente rebelde aqui não tem, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que isso não tem por aqui. Aleluia. Mas é claro, irmãos. Gostou, né? PCR, irmão. Partido de crente rebelde. Misericórdia. A gente brinca assim, mas logo, logo eles criam aí como partido político, né? Partido de crente rebelde. E o povo vai colher a assinatura e vai criar um partido aí, irmãos. Mas vamos lá. Eu espero que isso não aconteça. Vamos lá. Inveja contra a autoridade eclesiástica. E agora, hein? Sim. Vamos falar de Números, capítulo 12 e o versículo 2. Lá conta que Miriam se reúne com Arão. Aí, às vezes eu fico pensando assim, vocês já perceberam que normalmente vocês sempre encontram alguns irmãos ali falando de cantinho, baixinho, porque discorda da liderança do pastor da igreja, discorda da liderança dos jovens, discorda da liderança do círculo de oração. Fala, eu não concordo com isso. Essa pessoa não deveria estar aqui. Nós que deveríamos estar lá. Olha só, as nossas qualificações é muito maior do que a deles. Aí Miriam e Arão falou o seguinte, olha, Deus também não me usa? Não te usa? Sim, é assim que o PCR faz, irmão. Começa a convencer o outro. Você não é uma bênção? Você não é um instrumento de Deus? Sim, somos. E por que Deus só usa fulano? Por que Deus só usa fulano? Todo culto quer profetizar. É claro, você não tem o Espírito de Deus, está achando ruim. Por que Deus usa fulano? Busque também a Deus, que Ele vai te usar. Mas tudo bem, irmãos. Voltando aqui, escute só uma coisa. Quando Arão e Miriam estavam conversando, Deus estava ouvindo. Agora escute só isso aqui. Onde os seus ouvidos não podem ir, onde as suas pernas não podem alcançar, Deus está lá ouvindo. Então, quando Deus falar para você não, é porque Deus ouviu coisas que você não ouviu ainda. Bendito seja Deus. Aleluias. Aí, se você é daquele que pensa assim, olha, há tanta coisa errada na igreja e Deus não faz nada. Realmente, o erro está em você. E Deus está te dando misericórdia para você se consertar. Aleluia. Porque se sobra tempo para você cuidar da vida dos outros, deveria cuidar da sua primeiro. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu sei que aqui não acontece isso, irmãos. Aqui é uma bênção de Deus, né? Mas tudo bem. Vamos falar assim para os irmãos, que aí Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, chama Arão e Miriam para tomar aqui um cafezinho com bolo de milho cremoso lá na tenda. Eu fico imaginando Moisés falando para Miriam e Arão, Miriam e Arão, Deus chamou, e olha o bolo de milho cremoso e o cafezinho, eu estou sentindo até o cheiro do café. Eu fico imaginando Miriam e Arão, irmão, inchado assim, ó, indo lá para a tenda. Aí quando chega lá na tenda, Deus fala assim, olha, Miriam e Arão, sim senhor, com vocês e com os outros, eu falo às vezes por sonho e por enigma, mas com Moisés eu falo boca a boca. Agora, como vocês não tiveram temor de falar do meu servo, assim vocês vão perceber que vocês também me feriram. Quando alguém, irmão, se levantar contra a sua vida, lembre-se, está se levantando primeiramente contra Deus, que te colocou aonde você está. Aleluias, bendito seja Deus. Aleluias. Miriam, eu sei que você não está aqui nessa tarde, mas cuidado com a lepra, viu? Ela vai te pegar. Aleluias. E Miriam, irmão, ficou leprosa. Cuidado, irmãos, não se levante contra o servo do Senhor. Se está bem ou se está mal, não é da sua conta. Se você acha que não está bom, dobre o seu joelho e interceda por quem está na frente. Aleluia. Mas aí, irmãos, Arão foi ligeiro, irmãos. Pensa num crente ligeiro. Quando ele viu Miriam leprosa, já cai de joelho no chão. Perdoa, Senhor. Moisés, pede lá, Moisés. Estava falando mal de você, mas é você que ele vai procurar para pedir ajuda. Bendito seja Deus. Por isso que você precisa estar emocionalmente bem diante de Deus.
Não se preocupe com as acusações, deixa isso para lá. Deus está cuidando pela sua vida. Então, não se levante contra a autoridade do Senhor. Como isso geralmente acontece muito na igreja, né? Obreiros, não, porque membro, ele não faz rebelião. Membro de igreja não faz parte, irmão, do PCR, de jeito nenhum. É só obreiro. Falo para vocês. Membro não se levanta contra ninguém, mas obreiro, sim. Ele cria uma panelinha, quer chamar membro, ele quer criar um motim, ele fica jogando ideia na cabeça do membro para criar, para fazer parte do seu grupo. Então, normalmente são obreiros que se levantam contra a liderança. Sabe por quê? Porque eles acham que era ele que deveria estar lá. Se fosse você que deveria estar lá, Deus teria te colocado. E sabe por que Ele não te colocou ainda? Porque você não está pronto para ser usado por Deus. Aleluias! Mas, calma aí, irmãos, calma, respira. Não fica chateado, não. Porque também a gente passa a observar que lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, fala que Moisés era muito manso. Meu Deus, olha quanto equilíbrio emocional. Alguém te ferindo, te maltratando, mandando mensagem pelo WhatsApp. Você viu o que fulano fez? Ele fez isso, fez tudo mentira. E você está ali tranquilamente, irmão, pacífico, em paz. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ah, mas estão me caluniando. Deixa para lá. Deixa para lá. E Deus não está vendo? Tá. Vamos lá. Então me perguntaram, o que é a raiva? Por que crentes têm tanta raiva às vezes do outro? Por motivo de inveja. O que é a raiva? Quando alguém te perguntar, ou melhor, quando o amigo do seu primo perguntar o que é raiva para você, você fala para ele assim, raiva, na verdade, é uma punição que damos a nós mesmos pelo erro do outro. Então não sinta mais raiva em nome de Jesus. Pare com isso. Não se puna pelo erro das outras pessoas. Aprenda a perdoar e ser perdoado. Sabe o que me chamou a atenção? Uma vez olhando, duas pessoas se desentenderam num bar. Mas o que me impressionou mesmo foi que uma garrafa de cerveja uniu aquelas duas pessoas, irmãos. Encheu o copo dos dois, se abraçaram e se perdoaram. E crente com a Bíblia na mão não tem coragem de perdoar o outro dentro da igreja. Como pode uma coisa dessa? Se uma cachaça une duas pessoas e a Bíblia não consegue unir dois crentes dentro da igreja? Misericórdia. Mas eu sei, irmãos, que aqui os irmãos são uma bênção, né, irmão? Aleluia. Não tem essas coisas por aqui, né, irmãos? E olhe só uma coisa. Culto de ceia. É o culto da inteligência emocional. O camarada aprontou o mês inteiro. Chega com aquela cara lavada no culto. Para participar da ceia. Aí fala assim, Deus, eu te entrego o meu culto, Senhor. E o irmão ali, ele não fala com ele. Passou o mês inteiro sem falar com aquela pessoa, falando mal dela. Não teve coragem de entrar na igreja e sequer cumprimentar. Passou do lado, virou a cara para não cumprimentar e vai participar da ceia. Ainda. Eu pergunto, é isso a inteligência emocional? Não, irmãos. Isso aí é o espírito do PCR. Crente, irmão, rebelde mesmo. Falo para vocês, não pode acontecer isso. Você não tem comunhão com o seu próximo e vai ter comunhão com Deus? Olha, tem uma mentira que crente gosta de falar muito, é dizer assim, olha, eu tenho o meu contato com Deus, minha intimidade com Deus. É mesmo. Se você tivesse intimidade com Deus, da forma como você fala, você conversaria com seu irmão. Não passaria tanto tempo. Vamos sair de dentro da igreja? Irmão na família? Ah, vamos lá. Apertar um pouquinho. Quantos estão dentro da igreja que não falam com seus próprios irmãos de sangue? Ah, porque ele não é crente. E daí? Você é crente então? Só porque vem para a igreja? Mas não sabe perdoar e nem aceitar o perdão? A maioria da ansiedade e da depressão dentro da igreja é de pessoas que não sabem perdoar e de receber perdão do outro. Por isso que vivem depressão dentro da igreja e não percebem o mal que está causando a si mesmo.
Por isso que Paulo disse, muitos comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor nosso Deus. Aleluias! Mas vamos lá, irmãos. Tem coisas, tem tempestade, que não adianta você lutar contra ele. Às vezes você precisa só abaixar a cabeça e esperar a tempestade passar. Porque se a tempestade passou e você permaneceu firme, é que Deus te deu vitória. Às vezes nem sempre como você quer, mas Deus está te dando vitória. Irmãos, o fato de você estar aqui nessa tarde, passar o dia e a noite que vai entrar aqui, irmãos, isso é uma grande bênção de Deus. Quantos pensamentos negativos tentaram te levar a não vir, a não participar desse evento hoje, mas o Espírito Santo de Deus te guiou até aqui, amém? Uma coisa que eu estava observando foi uma das frases de Billy Graham. Todo mundo conhece quem é Billy Graham? Quem foi Billy Graham? Irmãos, morreu com 98 anos de idade, irmãos. Quanta coisa esse homem fez? Olha, inimaginável. Pregou para 3 bilhões e meio de pessoas. O quê? Quase a metade do planeta, com a junta de missões que ele criou. Enviou 1.400 missionários no mundo todo. E é claro, tudo custeado pela obra missionária. Mas esse Billy Graham disse uma coisa interessante. Quando você, na verdade, lembrar de onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar de onde Deus pode te colocar. Não é a tempestade que vai impedir o projeto de Deus na sua vida. Lembre-se de onde você veio. Então, ou seja, você vai alcançar, sim, porque Deus é que vai te colocar lá. Louvado seja Deus. E não importa se aquilo que está aparecendo é contrário. Deus não trabalha assim. Deus, Ele é Deus. Quando eu observo assim uma coisa interessante sobre a inteligência emocional, é sobre a resiliência. Todo mundo já aprendeu sobre a resiliência. Já aprendeu sobre isso? Já ouviu falar sobre resiliência? Persistência. Quando você às vezes está passando uma passagem e olha assim de um trem, ou talvez de carro, e olha para uma rocha enorme, e de repente você olha naquela rocha enorme, uma plantinha que nasceu ali. Aí você fala, como? Quem levou aquela semente? Não tem água, não tem terra. E como que aquela plantinha cresceu e sobrevive num terreno rochoso? Isso mostra, na verdade, que a resiliência é isso. Aonde as suas forças não podem chegar, a mão de Deus vai fazer você chegar lá. Porque é Deus que cuida da sua vida. Aleluia. E aí então, eu fico imaginando Josué. Olha como Deus trabalha. Josué 1:9. Deus fala assim, Josué, seja forte e corajoso. Não fique desanimado. E também não tenha medo. Porque eu, o Senhor Deus, estarei contigo. E aonde você for, eu irei e estarei com você. Então Deus, irmãos, Ele trata do nosso lado emocional. Sabe por que às vezes você vai para algum lugar, uma empresa nova, e você fala assim, realmente eu não tenho capacidade de estar ali. Nunca, mas nunca fale isso. Porque se você chegou lá, é porque Deus te colocou. Então Ele te capacita. Outra coisa, não tenha medo, mesmo que as coisas pareçam ao contrário do que você está vendo. Deus, Ele é contigo. Nunca esqueça disso. E não deixe os seus sonhos cair por terra, mesmo que as circunstâncias sejam o contrário e que as possibilidades te afastem ainda mais. Creia que o Deus poderoso, Ele pode abrir porta onde não existe porta. Ele pode criar um cargo que não existe para colocar você lá. Bendito seja Deus. Aleluia. E por que falou isso para Josué? Meu amigo, ele ia assumir o lugar de Moisés. Olha as pernas tremendo. E agora? Quando eu olhar ali para aquela multidão de pessoas que saíram, quase 4 milhões de pessoas do Egito. Ele falou, e agora, Senhor? Como vai ser? Deus fala, não, calma, eu sou contigo também. Talvez você não tenha ainda a experiência de Moisés, mas vai ter outras experiências comigo. Bendito seja Deus. Então aprenda com isso. Não tenha medo, que Deus é com você. Eu fico analisando também o profeta Jeremias. A resiliência dele. No capítulo 24, ou melhor, capítulo 1, versículo 8, a gente observa que Jeremias, quando Deus chama, ele fala, Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condição alguma, não há possibilidade. Existem outras pessoas melhores do que eu. Aí Deus fala, não,
eu te escolhi muito antes de você existir. Ainda, Jeremias, quando você era um embrião, como diz lá no Salmo 139, diz: o meu corpo ainda era informe, e os meus ossos eram entristecidos, estava sendo formado. Quando ainda tu era um embrião, eu já tinha te escolhido. Então não adianta você falar que não pode, que não dá, que não tem jeito, porque aquele que te chama, te capacita, aquele que te chama, aquele que te escolheu, não pediu opinião de ninguém sobre a sua vida. E talvez seja esse o motivo de muita gente ter inveja de você, porque se dependesse dessas pessoas, você não estaria aqui nessa tarde hoje, porque quando Deus resolveu te escolher, Ele não pediu opinião de ninguém, bendito seja Deus. Aleluias. Você é especial para Deus. Aleluia. Deixa eu só colocar aqui meu celular para me policiar, irmãos, para não passar muito do horário, né? Meu Deus. Irmão, se você tem a boca grande igual a minha, controle-se, para não falar demais, para aproveitar o tempo. Já vou aprender com isso também, viu, irmãos? Aleluia. Irmãos, quando eu observo também a resiliência de Paulo, que ele observa lá em Hebreus, dizendo que o justo viverá da fé. Irmãos, quem foi Paulo? Escreveu 13 cartas, teve uma experiência tremenda com Deus, mas não foi aceito pelos outros apóstolos. Eu falo para você, você tem muita experiência que ninguém nunca teve. Deus te chamou e tem pessoas dizendo: isso não é para você, isso é mentira do diabo. Isso é para você sim, porque foi Deus que te escolheu. Não se incomode com o que as pessoas estão falando da sua vida. Eu não aceito, você não tem que aceitar nada. Foi Deus que colocou, foi Deus que separou, foi Deus que escolheu. Apenas aceite em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Alguns de vocês aqui podem estar passando por uma luta. E você pode estar pensando: meu Deus, isso está difícil demais. Mas essa luta que você está passando, ela não vai te matar. Pode até te ferir, mas lembre de uma coisa: está te fazendo crescer nesse dia de hoje. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero citar um exemplo. Quem já ouviu falar sobre Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos? Já ouviu falar? Vou explicar para vocês aqui. Eu acredito que se você ainda nessa tarde falou assim: meu Deus, tanta coisa já foi falada e Deus não falou comigo ainda. Vai falar agora. Vai falar. Abraham Lincoln tinha 22 anos de idade. O que ele fez? Ele montou um comércio. E o que aconteceu? Faliu. Imagina as críticas. Ainda bem que não tinha crente naquela época, né? Porque se tivesse, coitado de Abraham Lincoln, né? Ia acabar com ele, mas tudo bem. Aos 23 anos de idade, um ano depois, ele participou de uma eleição para o Legislativo, e sabe o que aconteceu? Perdeu. Aí, aos 24 anos de idade, ele tentou a sua vida na agricultura, investiu o seu dinheiro, e sabe o que aconteceu? Faliu também. Meu Deus, irmãos. Aí, aos 26 anos de idade, ele estava noivo. Sabe o que acontece? A sua noiva morre. Aos 27 anos de idade, ele tem um colapso nervoso. Por quê? Irmãos, olha quanta coisa aconteceu na vida dele. E ainda perde a noiva, a sua futura esposa. E eu fico imaginando, com certeza muitos ali fracassariam, não tentariam mais. Mas, porém, aos 29, aos 31 e aos 34 anos, ele tenta de novo uma vaga no legislativo. Sabe o que acontece? Ele perde de novo. Meu Deus, que vida de fracassado é essa? Mas, aos 45 anos de idade, ele concorre ao Senado. Sabe o que acontece? Ele perde de novo. Que é isso, irmão? Que crente é esse? Mas aos 47 anos, 47 anos, agora vai dar certo. Ele concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos. E ele agora conseguiu perder de novo, irmãos. Que é isso, irmãos? Como pode? Aí, então, aos 52 anos de idade, ele concorre e ganha a presidência dos Estados Unidos, se tornando o maior presidente da história dos Estados Unidos. 30 anos depois do seu fracasso,
Deus lhe dá uma vitória. Sabe o que é isso? Não desista. Se aquilo que você fez deu errado, se acha que não vai dar certo, Deus tem um projeto grande para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Meu Deus, é muita resiliência, né? Você monta uma coisa e já fracassa, os crentes, irmãos, cai matando. Fala tanta coisa, irmãos, que você não sabe nem onde enfiar a cabeça. De tanta coisa que você ouve, mas tudo bem. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos uma situação difícil e pensamos que aquilo está nos destruindo, mas na verdade, isso está te fortalecendo por dentro, porque coisa grande Deus preparou para você. Louvado seja Deus. Eu sempre falo que toda mudança, ela depende de nós, depende de mim e de você. Então, na inteligência emocional, o que vale é o seguinte: você transformar aquilo que foi negativo de forma positiva como aprendizado. Então, como eu posso desenvolver meu equilíbrio emocional? E agora? Primeiro, conheça a si mesmo e os seus limites. Qual é o seu limite, irmãos? Eu vou até ali, se mexer com isso aqui já era. Se pisar no meu dedo midinho, eu vou sentar no braço mesmo. Comigo é assim mesmo, irmão. Depois eu peço perdão. Esse é o seu limite? Não mexa comigo, irmãos. Mas tudo bem, vai. Tome consciência das suas emoções. É realmente. Terceiro, desenvolva a sua autoconfiança. Não é as pessoas que têm que dizer que você pode, é você que tem que acreditar que em Deus tudo posso, pois é Ele que nos fortalece. Nunca esqueça disso. Quarto ponto, eduque os seus pensamentos. Mesmo que eles sejam contrários, fale para você mesmo, fale para o seu subconsciente que você pode, porque é Cristo que está te dando em nome de Jesus. Fale isso. Quinta coisa, irmãos, cultive relações saudáveis. Se aquela pessoa, se aquele primo do seu amigo, irmãos, é sempre uma influência negativa, se afaste dele, pelo amor de Deus. Se afaste, irmãos. Infelizmente, deixe o primo do seu amigo para lá. Deixe ele, que ele vai ter um encontro com Deus. Mas, pensando nisso, se você realmente quer desenvolver essa inteligência emocional, então vamos aprender, então, a lidar com os meus sentimentos. Eu vou só usar aqui uma coisinha bem rápida, para a gente aproveitar nosso tempo, que já passou bastante. Eu quero dizer uma frase para você. Independente do que tenha acontecido, do que deu ou que não deu certo na sua vida, tudo muda. As coisas mudam, lugares mudam, posições mudam, mas uma coisa que não muda é o Deus que você serve. Isso você tem em mente. Então, não se preocupe, porque o mundo, você já ouviu, ele dá volta, né? Você já ouviu isso? Todo mundo sabe, o mundo dá volta. Porque aquilo que não está ao seu alcance hoje, Deus colocará aos seus pés amanhã. Creia nisso, em nome de Jesus. Aí tem pessoas que falam: irmãos, eu recebo muita pedrada. Irmãos, guarde isso no seu subconsciente agora. Jacó, ele pegou aquelas pedras e fez um travesseiro para ele. Davi pegou as pedras e aquelas pedras serviu de munição para derrubar um gigante. Estevão, quando pegou aquelas pedras que ele recebeu, que morreu ali em Atos 7, aquelas pedras serviram para Estevão ver a glória de Deus. E eu espero nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, que as pedradas que você vem tomando, ela seja uma oportunidade para você também ver na sua vida um milagre de Deus. Aleluias! Bendito seja Deus. Vamos então, irmãos, observar o porquê que o nosso emocional fica tão abalado. Você conhece algum crente? Melhor, o primo do seu amigo, que tem o emocional abalado? Que qualquer coisa ele já fica triste, irmãos. Uma oportunidade não dada, ele já quer sair da igreja. Algo que aconteceu, não venham mais para o culto. Você conhece algum primo assim do seu amigo? Que ele é assim, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. 4 tipos de problemas emocionais que acontecem muito dentro da igreja. Primeiro, amargura. Misericórdia. Tem crente amargurado, irmãos? Aqui eu sei que não tem, irmãos, mas por aí tem bastante crente amargurado.
E normalmente o sintoma de amargura ele acontece quando você não perdoa alguém. Cuidado com esse mistério aí. Tudo bem. Segundo, a inveja que nós já falamos. Terceiro, o estresse. Eita! Como tem crente estressado, irmãos? Eu vou citar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Isso aconteceu em uma convenção. Não vou citar nomes aqui. Nessa convenção, o pastor presidente daquele campo estava vindo para a convenção porque ele ia dar a abertura daquele grande evento que durava o dia todo, como esse aqui. E no meio do percurso, irmãos, ele estava vindo e ele estava de carona, o motorista estava dirigindo o carro para ele. Só que do lado vinha um outro carro de um pastor que não viu esse pastor presidente, porque o carro dele estava filmado, estava muito escuro. E de repente, esse pastor, irmãos, atravessou na frente do carro e o motorista deu uma buzinada. Aí o pastor que estava no carro, que atravessou na frente, abriu o vidro e fez assim para o pastor de trás, ó. Bom, irmãos, esse é o dedo que eu posso mostrar, não posso, né? Mas ele fez assim para o carro de trás. Mas é claro, ele não sabia quem estava dentro. Só que um detalhe, quando chega na convenção, lá no culto, o pastor presidente encostou o carrinho dele lá, chegou, sentou no púlpito, e o pastor, que também seria um dos ministrantes, chegou. Aí sentou lá, o pastor levantou e perguntou para ele, você está mais calmo? Aí ele, meu pastor, do quê? Eu estou sempre calmo. Mas lá atrás você mostrou o dedo para mim? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, tome cuidado. O estresse é muito grande? É. Mas cuidado com as suas reações, com as suas atitudes. Eu sei que o trânsito aqui é melhorzinho do que lá em São Paulo, tudo bem, né? Os motoqueiros não ficam quebrando o seu retrovisor, não ficam chutando o seu carro, né? As pessoas não mostram o dedo para você o tempo todo, mas tudo bem, mas tenha paciência. Você é crente em Cristo Jesus, no trânsito você é crente. Diz que gentileza gera gentileza. Por que você dentro da igreja é gentil e lá na rua você não é gentil? Você não pode esperar 2, 3 segundos para dar preferência para outro carro passar. Porque crente também se vê no trânsito. Ou não. Ou é daquele que qualquer motivo, pá, mete a mão da buzina, irmãos, incomodando os outros. Ou você é daquele que quando chega na casa do irmão, você chega lá, você não pode mandar mensagem no WhatsApp, ou descer e fica lá no portão. Pam, 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 4, 5 horas da manhã, e você fica buzinando. Pam, 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 pam. Aí sai o seu vizinho, que não é do grupo do pam, pam, e fala assim, meu amigo, está tudo bem com você ainda? Ele fala, tá, por quê? Você está buzando nessa hora? Eu buzino na hora que eu quiser, o carro é meu. Aí, de repente, o outro vizinho convidou aquele para vir no culto. E quem está pregando? Aquele pastor que estava buzinando no carro, irmão. Deus é amor, a bondade de Deus é tão grande. E o vizinho olhando assim. Eu sei, realmente eu sei. Mas tudo bem, irmãos. Não deixe o estresse atrapalhar a sua vida, em nome de Jesus. Calma, irmãos, calma. Pelo amor de Deus. Você está estressado? Como diz, vai pescar, irmãos. Mas eu falo para você, vai ler a Bíblia. Isso vai acalmar o seu coração. Vamos lá. Continuando. E a depressão, irmãos? Eita, que coisa chata, hein? É chato falar sobre depressão. Vamos falar aqui um pouquinho. Eu sei que meu horário já passou, né? Mais 5 minutos? Cadê? Deixa eu olhar ali. 5 minutos? 10? 10 minutos, irmãos. Então, vamos lá. Então, tratar de depressão, irmãos, nós chamamos de o mal do século, né? A doença do século. Porque é uma doença silenciosa e ataca todo tipo de pessoa. O bom e o ruim. O rico e o pobre. O ímpio e o crente também. Ninguém escapa da depressão. Mas o que fazer quando descobrir os sintomas? Vou só citar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. O profeta Elias. Irmãos, algum de vocês já orou e você viu fogo cair do céu? Ah, me lembrei agora. Você já foi numa vigília, melhor, em um monte que juntou lá um pouquinho de folha e orou e viu as folhas pegando fogo? Como alguns dizem? Já viu? Então vamos lá, maravilha. Só que o profeta Elias, além de fazer fogo descer do céu, ele falava assim, ó, hoje não chove. E não chovia. Ah, hoje vai chover. Alguma vez você já orou e choveu assim? Mas pode orar, irmãos, pode orar. Deus é o mesmo, mas tudo bem. Mas esse profeta Elias, que fez tudo isso, que falou para Acabe assim, ó, Acabe,
Acabe com os seus pecados, antes que os seus pecados acabem com você. Uma mensagem bem dura, né? Mas acabe, não acabou, o pecado acabou com ele, né, irmãos? Que coisa. Mas tudo bem, era esse profeta de Deus. E o que acontece? Apareceu uma mulher chamada Jezabel. Ela falou assim, ó, olha, irmão, não foi ela, tá? Ela só mandou recado. Olha o perigo. Avisa esse profeta Elias que quando eu encontrar ele, eu vou cortar a sua cabeça. Meu Deus, irmãos. O que aconteceu com aquele homem poderoso? As pernas tremeram, o coração acelerou, o medo tomou conta dele, e ele fugiu. Mas como que um crente, cheio do Espírito Santo como Elias, entra em depressão? Por quê? Fugiu lá para a caverna. O que acontece com o crente quando está em depressão? Não quer conversar, se isola das pessoas, se tranca no quarto, não comunica com ninguém, é uma tristeza profunda que ele não sabe de onde vem, é um sentimento de amargura, e até faz como Elias: Senhor, tira a minha vida. Quantos estão pedindo para Deus para morrer? Mas nessa tarde, você não vai morrer, porque o Espírito Santo de Deus tira a depressão da sua vida e te dá um ânimo em nome de Jesus. Aleluias. E aí, irmãos, aí você fala assim, mas só por causa de uma mulher? Irmãos, essa mulherzinha ali mandou matar 50 de uma só vez. Aí você fala, meu, foi 50, quem sou eu diante de 50? Mas Elias esqueceu, irmão, quem está com ele é maior do que quem está com os outros. Louvado seja, é Deus que está com você. Então, se o primo do seu amigo ficar muito tempo no quarto escondido, se isola das pessoas, não quer conversar, não quer vir para a igreja, fala para ele procurar ajuda. Procura aqui na sua igreja, o pastor da sua igreja, procura irmãos e irmãs que são psicólogos dentro da igreja, que eles vão ajudar em nome de Jesus. Não fala para ele ficar quieto, procura ajuda, senão você vai morrer em nome de Jesus. Então a depressão é isso. Pega pastor? Pega, irmãos. Ou se pega. Por quê? Pastor vive uma vida estressante, desgastante emocionalmente, e isso causa um estresse, e é claro, leva à depressão. E é claro que o nosso tempo acabou, mas eu vou só citar um exemplo para você aqui. O que mais causa depressão em crente são perdas de um ente querido. Jó era muito rico. A intimidade dele com Deus era uma coisa fora do sério. Mas sabe o que acontece? Tem dias que a coisa vai ficar feia. E emocionalmente, você precisa mostrar que é crente agora. Porque eu fico imaginando, você perde o seu emprego, isso gera uma tristeza muito grande, né, irmãos? Você perde aquela vaga na universidade, você queria tanto entrar, não deu certo. A vaga naquela empresa não deu certo. A sua consagração não deu certo. Só que quando você perde alguém da sua família, isso afeta demais. Perder uma pessoa causa, irmãos, uma lacuna, um buraco muito grande, uma ferida enorme na nossa alma. Mas a pergunta é, quando você perde 10 de uma única vez? Porque quando você perde um, você chora, você fica, mas você fala assim, ainda tem outro para me consolar. Só que Jó foi os 10 de uma única vez. Eu pergunto agora, você teria coragem de falar assim, o Senhor me deu, e Ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor? Isso é estrutura emocional, crente alicerçado na palavra de Deus. Então eu falo para você, não importa se você está num princípio de depressão, ou se está na depressão, o Espírito Santo de Deus é o mesmo que atuou ontem, atua hoje, é o mesmo que vai restaurar a sua vida sentimental, a sua vida emocional e a sua vida espiritual para a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui pela manhã, falando sobre a liderança e a inteligência emocional, e um pouquinho das feridas da nossa alma. E é claro, irmãos, eu quero convidar também a vocês
que ainda não fazem parte da FATERP ali, que quer conhecer mais a palavra de Deus, se inscreva, procure ali os responsáveis, faça parte dessa equipe, pois a FATERP existe para dar crescimento espiritual também àqueles que querem conhecer um pouquinho mais da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.